Bom, galera do MMA Connect TV, tô aqui com o Romeu Cardoso, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de Muay Thai, praticante de capoeira. Romeu, prazer estar falando contigo, irmão. Seguinte, Romeu, você foi o criador do Rio Pela Paz há 10 anos atrás. Conta um pouco da história do Rio Pela Paz e por que você criou. Bom, o Rio Pela Paz começou com vários problemas que aconteciam no meio do jiu-jitsu, e esses problemas eles tinham o jiu-jitsu levava a fama de um problema comportamental, ou seja, haviam pessoas que praticavam jiu-jitsu, saíam à rua e arrumavam confusão, e generalizaram isso, Pena, transformaram isso numa coisa corriqueira, como se o lutador de jiu-jitsu ele fosse como se o jiu-jitsu fosse uma fábrica de pit boys. E assim, a gente ouvia isso e não podia fazer nada porque era a mídia que dizia, e você via na televisão, lia no jornal, e havia realmente um certo pesar, porque, pô, foi um praticante de jiu-jitsu que cometeu aquele delito. Mas comecei a fazer as contas e pensei, cara, isso aí é um problema comportamental, isso aí é falta de ação da nossa justiça, porque se o cara faz uma confusão na rua, e ele é detido, e ele tem que pagar pelo que ele fez, então você não vai ter um monte de gente praticando isso várias vezes. Você vai coibindo, vai proibindo e vai acabando, né? Então eu vi que era uma grande injustiça. E eu me vi numa situação onde houve um problema muito grave e esse problema causou um buraco muito grande dentro do jiu-jitsu. E eu fui pressionado a fazer alguma coisa. Eu procurei o editor de um grande programa de televisão e perguntei para ele, se nós colocarmos as pessoas na praia, vocês param de falar mal da arte? Aí o cara falou, se você fizer isso, a gente para. Aí eu liguei para o Minotauro, foi a primeira pessoa para quem eu liguei. Na verdade, quem atendeu foi o Minotauro. Eu falei com ele rapidamente já se prontificou, os dois compareceram. Liguei para o Vitor Belfort, ele também se prontificou, na hora ele não pôde porque ele estava resolvendo um problema. Eu fui em São Paulo no programa da Adriana Galisteu, atrás do Vanderlei Silva, ele na mesma hora falou que queria, e dali, cara, eu fui indo em todas as academias, Royler, Murilo, a princípio todo mundo meio com o pé atrás, porque achava que, pô, não adianta nada falar, pô, os caras ficam botando um monte de coisa, não, mas dessa vez eu tenho uma garantia de que eles não vão mais crucificar a nossa arte. E todos acreditaram, inclusive até o mestre Robson estava lá, o Zé Beleza, todo mundo compareceu e foram 400 pessoas na praia, e nós botamos lá publicamente que nós não compartilhávamos daquela filosofia ruim. Nós estamos voltados para a paz porque o nosso estado, o Rio de Janeiro, está muito doente. O bicho está pegando aí fora. Nós não precisamos disso. Essa violência que está acontecendo aí está tomando conta da nossa cidade. E nós não somos violentos, nós somos pessoas de paz. Um único discurso: paz. Paz, paz. Gente, vamos falar alto essa palavra, porque essa palavra é muito forte. É paz! Paz, eu quero paz, por favor. O Rio de Janeiro pede paz. Vamos caminhar, vamos para a nossa passeata.
através desse movimento que você criou, surgiu também a liberação para poder fazer eventos de MMA no Rio de Janeiro, que estava proibido na época. E você foi um dos caras que conseguiram essa liberação. Na verdade, o que acontece? O sucesso do MMA já despontava no horizonte. No Japão, nos Estados Unidos, o MMA já era conceituado. É o antigo Vale Tudo. Era o antigo Vale Tudo. E, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, teve uma proibição, teve um prefeito que proibiu, e ficou proibido durante muitos anos. E assim, uma arte que dá origem a uma outra, por exemplo, o jiu-jitsu deu origem ao MMA, né? É uma das artes mãe do MMA. E por uma infelicidade estava sendo proibido dentro do Brasil, em solo brasileiro, a prática de uma luta onde o jiu-jitsu, que era queimado pela mídia, infelizmente, por comportamento de alguns, infelizmente isso impossibilitava que a luta MMA fosse liberada e adeptos da nossa arte pudessem estar aí despontando para o mundo já naquela época. E graças a Deus, em determinado momento, a coisa veio de fora para dentro, né? O aeroporto trouxe o sucesso do MMA e o glamour daquela coisa foi tão grande que acabou entrando com tudo, que nem a água invadindo a caixa d'água. Meu nome é Rômio Cardoso, tenho 49 anos, sou candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sou líder do Movimento do Rio pela Paz e comerciante. Meu pai é o rei das batidas, é o Osvaldo, né? Quem não conhece o bar do Osvaldo? Meu pai é um cara que virou lenda na cidade, é um cara fantástico, um cara que eu posso passar horas aqui falando a respeito dele e sem ter nenhuma vírgula, nenhum ponto negativo para pensar. Porque é um cara que realmente fez pela cidade, trouxe água, trouxe luz, foi segurança de Getúlio Vargas, foi capoeirista. Então, eu só tenho coisas boas para falar do meu pai e eu só encontro pessoas que falam coisas boas do meu pai. Meu pai é o exemplo da minha vida. Num momento na minha vida eu me machuquei, eu fui parar no jiu-jitsu. Do jiu-jitsu eu não saí mais, fiquei apaixonado e dali eu fui campeão pan-americano 2 vezes, peguei minha faixa preta, fui vice-campeão mundial, fui campeão brasileiro 4, 5 vezes. É o esporte que me deu uma direção na minha vida. É o esporte que hoje eu digo para você que tem condição de mudar muita coisa na vida das pessoas. E foi dali que eu fiz vários links, foi dali que eu tive coragem de criar um movimento chamado Rio pela Paz, que foi justamente para desvincular a imagem do jiu-jitsu da imagem dos pit boys, que eram as pessoas que não tinham educação e que saíam às ruas para causar problemas. E dali para diante você pode ver que em 2004 para cá, desde quando surgiu o movimento Rio pela Paz, ninguém mais falou que o jiu-jitsu era violento ou que era uma fábrica de pit boys. A minha motivação para vir candidato a deputado federal é saber que Brasília é o lugar onde você pode mudar as coisas. Nós temos um país parado por falta de vontade política. E eu, como político, eu quero ir para lá para fazer exatamente isso, fazer com que o país volte a crescer. Porque senão nossos filhos, eles não verão um país decente, eles não terão um país adequado para se viver. Nós estamos lutando por isso, por um Brasil melhor, para os nossos filhos. Hoje todo mundo sabe que você é candidato a deputado federal, né? E não é a primeira vez que você se candidata. Fala para o público do MMA Connection TV aí, qual é a tua plataforma, o que você pretende fazer, não só pelo MMA, mas qual é o trabalho que o Rômio vai fazer verdadeiramente para poder ajudar as pessoas? O Rômio é um cara de ação. Falando de mim, é fácil dizer o que eu quero fazer pelo que eu já venho fazendo. O jiu-jitsu foi onde eu me firmei, foi a luta que me deu força para criar esse Rio pela Paz, que é uma ferramenta de inclusão, é uma ferramenta de briga, né, de opinião, uma ferramenta de arrecadar donativos para levar para os lugares que necessitam. Então é uma ferramenta de ação, e assim, isso tudo sem pedir um centavo a ninguém, sem colocar um centavo do bolso. É uma ferramenta de linkar as pessoas ao problema e levar a solução. Meu nome é Roberto Corrêa de Lima, sou conhecido na luta como Gordo, dou aula de jiu-jitsu há 23 anos e sou treinador de MMA. O Rômio é um cara que está sempre ajudando as pessoas, sempre disposto a ajudar, um cara com muita energia, é um cara vibrador que está aí correndo atrás. Hoje em dia ele está nessa missão aí de querer ajudar as pessoas mais ainda. Acho que no momento que o país está, o país precisa de mudança. Acho que a maioria das pessoas não está satisfeita com o que está acontecendo, com a política atual, com esses políticos antigos. Então
Então o Brasil está precisando de mudança, está precisando de políticos novos, de pessoas com ideias novas. E eu vejo no Romeu uma pessoa honesta, um cara com energia e com muita vontade de mudança. Você como lutador, faixa preta, não só de Muay Thai, como de Jiu-Jitsu, qual é a tua visão hoje do MMA no Brasil? Como é que você tem a visão hoje do esporte dentro do Brasil e o que pode ser feito para melhorar? Olha, o esporte está indo muito bem, as regras elas estão protegendo cada vez mais os atletas. O brasileiro ele é um lutador nato por natureza, né? Ele já sai daqui com uma vantagem muito grande. Você pode ver que os brasileiros eles estão sempre brigando pelo topo. Eles se não tiver em primeiro, está em segundo, está em terceiro. E o brasileiro realmente ele tem essa capacidade de superação. Com todos os problemas que nós vivemos, nós ainda temos aí lutadores que despontam no dia a dia e é através dessa arte que é tão inteligente, porque o grande detalhe não adianta você partir para cima de qualquer maneira. O que adianta de verdade é você ter estratégia, inteligência e principalmente técnica. Porque a técnica ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que você encontra a dificuldade. Uma dificuldade está aqui, você precisa suplantar aquela dificuldade e você vai criando mecanismos para poder vencer aquela barreira. Então, o que eu vejo para os brasileiros hoje é ter mais paciência, preste mais atenção aí aos detalhes técnicos da luta. O professor, o técnico, o coach ali, ele tem todo um trabalho e esse trabalho tem que ser respeitado. E eu acho que a fidelidade com os seus técnicos tem que ser total. Mas a gente vê hoje aqui no Brasil o UFC entrando no país com eventos milionários, pagando bolsas exorbitantes. E no Brasil a gente não tem um evento que chegue pelo menos a 50% do UFC. Como é que a gente pode chegar a ser a metade do UFC num evento genuinamente brasileiro? O que falta para isso? Olha, falta planejamento, falta a união dos produtores de evento aqui no Brasil. Não pode ter orgulho, porque o orgulho é a única coisa que pode afundar esse grande filão que pode trazer grandes recursos aqui para o povo brasileiro. Porque hoje, se nós tivéssemos o MMA administrado por empresas brasileiras que pudessem fazer eventos, eu vou citar um exemplo aí de um grande evento antes do UFC chegar aqui. O evento do Gordo e do Salim. O Clube da Luta. Foi lá no Via Show. Foi um evento fantástico, foi um evento nota 1000. Todo mundo que estava ali lutando ficou muito feliz. Tivemos vários atores globais, várias personalidades da política, pessoas de todos os cantos. Foi um evento fantástico. Só que não teve estrutura, não teve mais patrocínio. Então nós precisamos ter menos tributação, mais favorecimento das empresas que possam financiar eventos como esse, porque é uma grande empresa que pode financiar um evento de luta. Porque hoje não é qualquer um que pode chegar, meter a mão no bolso e falar assim, toma aqui o dinheiro para você fazer seu evento. Os produtores de evento têm que ter muita responsabilidade com esse dinheiro, tem que prestar conta direitinho, tem que valorizar o atleta, porque o atleta valorizado, ele sai lá satisfeito. Porque ele que dá o show, né? É o atleta que dá o show. Se você não valorizar o atleta, você não vai ter um show, você vai ter qualquer coisa, menos um show. Então é por isso que o UFC é tão bem sucedido, porque além de tudo os atletas estão satisfeitos. Bom, agora as lentes do MMA Connect TV estão aí à sua disposição para você fazer as suas considerações finais. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que a luta pela política, a luta pelo poder é uma luta injusta. Você bota placas na rua e as pessoas quebram, mas não tem jeito de quebrar uma corrente tão forte como uma corrente dos lutadores de jiu-jitsu, de MMA, das pessoas de bem, das famílias, porque hoje nós estamos brigando por isso, pelas famílias, pelas pessoas de bem, e nós queremos que vocês venham com a gente. Se eu puder contar com vocês, estou aí. Romeu Cardoso.